Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira santa, dia em que nós temos duas importantes celebrações na igreja. A Missa dos Santos Óleos e a renovação das promessas sacerdotais. É o dia em que todo o presbitério se reúne com o bispo para renovarem juntos as promessas sacerdotais. Essa Missa dos Santos Óleos é o dia em que se abençoa os óleos do batismo e dos enfermos e se consagra o santo óleo do crisma. Então é uma missa que normalmente é feita na quinta de manhã, aqui na nossa diocese sempre às 9 horas, na catedral. É o momento de os padres estarem juntos, todo o presbitério junto com o bispo. De cada paróquia vem o casal representante da pastoral familiar, junto com o coordenador ou coordenadora do conselho paroquial, vem e traz os vasos para levar os santos óleos para a sua paróquia. E esses santos óleos, por esses 3 representantes, são apresentados em cada paróquia na solene celebração do sábado, da Vigília Pascal. Então essa é a primeira celebração dos santos óleos. É uma das cerimônias dessa quinta-feira. Como eu disse, são 3 os óleos que são abençoados e consagrados nessa celebração. Ela conta com a presença então do bispo e dos sacerdotes de toda a diocese e representantes do povo das várias paróquias, sobretudo aquelas que são próximas aqui de Cachoeiro. É um momento de reafirmar o compromisso de servir a Jesus Cristo. A segunda celebração é a celebração que normalmente se faz à noite, no início da noite, a celebração conhecida como a missa do lava-pés. Muitos a tratam assim, mas na verdade é a missa da instituição da Eucaristia. O lava-pés que acontece é um ritual litúrgico durante essa celebração de Quinta-feira Santa, quando recorda a última ceia do Senhor. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, ele quer demonstrar o seu amor por cada um, por cada uma, e mostrar a todos que a humildade e o serviço são o centro de sua mensagem. Portanto, esta celebração é a maior explicação para o grande gesto de Jesus, que é a Eucaristia. O rito do lava-pés não é uma encenação dentro da missa, mas um gesto litúrgico que repete o mesmo gesto de Jesus. O bispo ou o padre que realiza, o ministro que lava os pés de algumas pessoas da comunidade, ele está imitando Jesus no gesto, não como uma peça de teatro, mas como compromisso de estar a serviço da comunidade, para que todos tenham a salvação como fez Jesus. E esse é um convite a todos nós que somos batizados, servir os nossos irmãos. Jesus falou tantas vezes: quem quer ser o primeiro, seja aquele que serve, aquele que lava os pés dos seus irmãos. E nessa celebração dá-se a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Com a Santa Missa da Ceia do Senhor, celebrada nessa noite de quinta-feira, a Igreja dá início ao chamado Tríduo Pascal e faz memória da última ceia, quando Jesus, na noite em que foi traído, ofereceu ao Pai o seu corpo e sangue, sob as espécies do pão e do vinho, e os entregou aos apóstolos para que os tomassem, mandando-os também oferecer aos seus sucessores. A palavra Eucaristia, ela provém de 2 palavras gregas, eucharis, que significa ação de graças, e designa a presença real e substancial de Jesus Cristo sob as espécies, as aparências de pão e vinho. E também a instituição do sacerdócio. A Santa Missa é a celebração da Ceia do Senhor, quando Jesus, num dia como hoje, véspera de sua paixão, durante a refeição, tomou o pão, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Depois diz: tomai e bebei,
isto é o meu sangue. Ele quis assim, como fez na última ceia, que seus discípulos se reunissem e se recordassem dele, abençoando, consagrando o pão e o vinho. Fazei isto em memória de mim. Com essas palavras, o Senhor institui o sacerdócio católico e deu-lhes poder para celebrar a Eucaristia junto com a comunidade. Então, que Deus nos ajude a viver intensamente essa Quinta-feira Santa, quando nós iniciamos com a celebração da noite, o Tríduo Pascal, esses 3 dias de celebrações tão importantes que são o centro da nossa fé. Boa celebração para todos e todas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.